Olá, meus amores, sejam bem-vindos à nossa aula de ciências. Nós vamos para a nossa correção, que foi ali do conteúdo de a poluição do solo, que foi só ali na página 106, certo? Na página 106, na primeira questão, está pedindo o seguinte, ó. O fazendeiro vai usar agrotóxico em sua plantação de café. Enumere os problemas que essa atitude pode causar para convencê-lo a não usar. Então, vamos lá. O que o agrotóxico pode causar? Ele pode contaminar o solo, né? E o alimento, né? Contaminação do solo e do alimento. Pode causar intoxicação e, né, inúmeras doenças, certo? Então, essas são as causas do agrotóxico, certo? Você pode pausar para dar uma conferida. Aqui na segunda questão, ele pergunta qual é a melhor atitude para se ter com o lixo, né? Descubra desembaralhando as letras. Então, vamos desembaralhar e descobrir quais são. Aqui, se você desembaralhar, você vai encontrar coleta. Nesse segundo quadro aqui, se você desembaralhar, vai encontrar seletiva. Então, qual é a melhor atitude? Coleta seletiva, certo? Na 3, ele pede para pesquisar, né, e responder que tipo de lixo devemos colocar em cada lixeira. Olha aqui, gente, na lixeirinha vermelha você coloca somente plástico, certo? Lixos que tem material plástico. Na azul você coloca apenas que tem papel, verde apenas vidro e amarelo metal, certo? Na B, o que será feito com esses materiais? Esses materiais são colocados aqui, são materiais que serão reciclados, certo? Na C, qual é a cor da lixeira da coleta seletiva para o lixo orgânico? Gente, para o lixo orgânico a cor é marrom, certo? Aqui está pedindo para citar uma forma de reaproveitamento do lixo orgânico, né? Uma forma de você reaproveitar o lixo orgânico é utilizá-lo como adubo. Se vocês não lembram, o lixo orgânico, ele é aqueles restos de comida, como por exemplo, restos de casca de frutas, né? Casca de frutas, enfim. Eles podem ser usados como adubo, né? É uma maneira de você reciclar o lixo orgânico, tá? E aí nós encerramos a correção e vamos entrar no nosso próximo conteúdo, que é sobre as plantas da página 108 à página 117, tá? Na página 108, começa falando que as plantas ou os vegetais são seres vivos e, como todos os seres vivos, nascem, crescem, são capazes de reproduzir, envelhecem e morrem. Existe uma variedade muito grande de vegetais. Ao conjunto de todas as plantas que caracterizam uma região ou um local, nós chamamos de flora. Então, o conjunto de plantas nós chamamos de flora, guardem isso. As plantas são seres pluricelulares, ou seja, eles compostos de várias células, certo? Porém, são diferentes dos animais. Por quê? Eles conseguem produzir seu próprio alimento a partir da fotossíntese, né? O processo de fotossíntese. Para realizá-lo, a planta precisa de água, gás carbônico e luz do sol. Durante a fabricação do seu alimento, a planta produz o gás oxigênio que é liberado no meio ambiente. A fotossíntese renova o ar porque retira do ambiente o gás carbônico e devolve ao ambiente o gás oxigênio. Então, fotossíntese, gente, é um processo que a planta faz para poder se alimentar. Ela produz seu próprio alimento. Ela absorve gás carbônico, né? Através das folhas, né? Ela absorve. Esse gás carbônico, ele passa pelo caule, né, da planta, pelo tronco da planta, certo? E lá é feito esse processo que vamos dizer de filtragem, porque esse gás carbônico, ele é filtrado e é transformado em gás oxigênio. E esse gás oxigênio, a planta libera ele, né, através das suas folhinhas também. E por que ele é importante para o meio ambiente? Na verdade, ele é muito importante para nós, seres humanos, principalmente, porque o gás oxigênio é o gás que nós usamos para respirar. Esse é o gás próprio para que nós podemos respirar, certo? Então, nós dependemos da planta. Aqui está mostrando, gente, um esquema de processo de fotossíntese. Eu vou até aproximar aqui para vocês verem melhor. Aqui diz, né, que logo no começo, a primeira coisa é os sais minerais e a água, elas entram na planta pela raiz e são levados pelo caule até as folhas. Então, aqui no solo, né, tem nutrientes, minerais e tem água, certo? Então, as raízes, elas pegam essa água e os nutrientes e elas levam para o caule. O caule é o tronco da árvore, tá? E aí, do caule é levado para as folhas, certo? Depois, a planta, ela vai absorver gás carbônico do ar, né? E aí, ela absorve gás carbônico pelas folhas. E
Na presença da luz, né, ocorre a fotossíntese. Então, quando a luz entra em contato com essa água e os nutrientes que são retirados do solo, né, e com o gás carbônico que foi retirado do ar, quando entra em contato, acontece essa fotossíntese, né, que é esse processo de filtragem, digamos assim. Porque logo em seguida, ó, resulta na formação de um tipo de açúcar, que é a glicose, que é o alimento dos vegetais, certo? Além do gás oxigênio. Então, além de produzir o gás oxigênio, ainda produz esse açúcar, né, que é chamado de glicose, que é o alimento da planta. E aí, quando acontece esse processo de filtragem aqui, ela vai liberar o gás oxigênio e vai consumir essa glicose. Então, a fotossíntese produz glicose e gás oxigênio. O gás oxigênio a planta solta e a glicose ela absorve porque é o alimento dela, certo? Dizendo que as plantas elas se dividem em partes, né? E cada parte tem sua função. As flores, gente, elas são responsáveis por guardar as células masculinas e femininas da planta. Quando perfeitamente estruturadas, os agentes da natureza conseguem depositar o pólen no estigma, né, na parte feminina, fecundando o óvulo e ovários. Quando uma planta dá flor, então, em sua fase mais crítica, pois direciona toda a energia a essa atividade, certo? A produção de flor, né, é essa parte de fecundação aí, né, que acontece na planta, tá? E aí nós temos os frutos, né, que são responsáveis por proteger a semente, certo? Durante o seu desenvolvimento. A semente ela é responsável pela função de reprodução e dispersão, pois é a partir dela que as novas plantas da mesma espécie são geradas, certo? Aí temos as folhas, né, que são responsáveis pela fotossíntese, né, por meio da captação da luz solar. É necessária a produção do seu próprio alimento, pela respiração e transpiração, né, porque a planta ela também respira, ela absorve o gás carbônico e solta o gás oxigênio, então é a respiração e transpiração, certo? Funções primordiais de um ser vivo do reino vegetal, certo? Nós temos o caule, gente, que o caule é o tronco da árvore, é responsável pela sustentação da planta e pela condução das substâncias das substâncias que devem ser levadas para o vegetal, incluindo as seivas, né, que é o alimento das plantas. E nós temos a raiz, que é responsável pela fixação, né, e pela alimentação da planta, uma vez que é responsável pela absorção de sais minerais e de água necessário à sua nutrição. Ela funciona também como despensa, né, porque ela reserva nutrientes também, põe nutrientes no solo. As raízes podem ser subterrâneas, né, abaixo do solo, elas podem ser aquáticas, quando é uma planta, né, que está na água, se fixa na água, ou ela pode ser aérea, quando essas raízes elas saem para fora da terra, certo? Tem muitas plantas que são assim, inclusive no mangue, por exemplo, tá? Aqui tá falando sobre a nutrição das plantas, né? E diz que as plantas elas são capazes de produzir o seu próprio alimento, como a gente já viu. Por isso, elas são classificadas como seres reprodutores, certo? A nutrição das plantas requer a absorção da água e sais minerais do solo e do gás carbônico do ar, além da captação da luz do sol por meio da clorofila, tá? Esse é um processozinho que a planta faz, que é a parte da absorção do sol, da luz do sol. Uma substância verde que existe nas folhas das plantas. Então, as folhas das plantas, gente, elas são geralmente verdes por conta da clorofila, né? Que é essa substância que ela é responsável por captar a luz do sol, certo? A água e os sais minerais são retirados pela raiz, como a gente já viu também, né? Esses elementos, na verdade, eles formam a seiva bruta, que é transportada até as folhas por condutos internos existentes nas plantas. Quando a seiva bruta e o gás oxigênio, né, e a luz do sol chegam às folhas, inicia-se o processo conhecido como fotossíntese, tá? O processo de fotossíntese ele ocorre no dia a dia, durante a noite, tá? Juntamente com a respiração. Porém, é durante o dia que acontece a principal parte da fotossíntese por conta da luz do sol, né? Porque a planta precisa da luz do sol para fazer a fotossíntese.
E aqui nós temos uma representação que mostra a água e os sais minerais sendo absorvidos do solo, né, pelas raízes, aí leva para o caule e o caule leva para as folhas. Aí nós temos as folhas absorvendo gás oxigênio, gás carbônico, quer dizer, e aí absorvendo também energia solar, é feito aqui a fotossíntese e ela libera, olha aqui a setinha saindo, libera o gás oxigênio, que é o gás que nós usamos para respirar, certo? Na respiração das plantas, gente, as folhas elas podem absorver o gás oxigênio do ar ou da água, dependendo do ambiente em que a planta vive. Já na transpiração, elas eliminam grande parte do vapor de água através de minúsculas aberturas chamadas estômatos. A transpiração mantém o equilíbrio de água na planta, né, e colabora no ciclo da água também, certo? Como as plantas são capazes de produzir seu próprio alimento, são classificadas como seres reprodutores, né, como a gente já viu. A nutrição das plantas ela requer a absorção de água e sais minerais do solo e do gás carbônico do ar, além da captação da luz do sol por meio da clorofila. Também nós já vimos isso. E nas folhas, a água e os sais minerais e o gás carbônico que a planta absorve do ar se transformam em alimento para a planta, certo? É na folha que ela se transforma em alimento. O alimento produzido é chamado de seiva elaborada, certo? O caule, ele conduz esse alimento, né, a seiva elaborada, a todas as partes da planta. Então, o caule, ele tem essa função de levar, né, substâncias pela planta. A raiz, ela retira, né, a água e os sais minerais. Então, a raiz, ela tem essa função de retirar, certo? Nutrientes, como ela também tem a função de depositar aquilo que a planta não quer mais, e os transforma em uma solução denominada seiva bruta, que é levada pelo caule até as folhas. Então, essas substâncias, né, sais minerais e essa água que é retirada do solo pela raiz, ela é transformada em seiva bruta. E essa seiva bruta ela é levada pelo caule até as folhas. Quando acontece lá o processo de fotossíntese, né, que é quando há essa mistura aí dessa substância com a água, que é a seiva bruta, mais gás carbônico, que é a luz do sol, ele vai se transformar na seiva elaborada, né, que é o alimento da planta, que é a mesma coisa da glicose, né, que é aquela açúcarzinha que a gente falou. Ao falarmos de nutrição inorgânica, né, estamos nos referindo à absorção dos nutrientes minerais essenciais para que a planta se desenvolva, né? Esses nutrientes eles são encontrados no ambiente em que a planta vive, na terra, na água ou no meio aéreo. A absorção desses nutrientes é feita principalmente pela raiz, mas algumas vezes as folhas também fazem esse processo de absorver. Os nutrientes minerais, eles são classificados olha aqui, são classificados em micronutrientes, né, quando são elementos básicos necessários em maior volume às plantas. Quando um vegetal utiliza um nutriente em grande quantidade, esse nutriente é considerado macronutriente, né? Macronutriente é quando ele é necessário em grande quantidade. Como, por exemplo, tem o gás carbônico, o gás oxigênio, o hidrogênio, né, que é retirado do ar e da água. Tem o hidrogênio, tem o nitrogênio, tem o fósforo, potássio, cálcio, magnésio e enxofre, que são retirados do solo. Então, é retirado do ar e da água, gás carbônico, oxigênio e hidrogênio, e é retirado do solo nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio e enxofre. Todos esses elementos aí a planta ela utiliza em grande quantidade, né? Então, eles são chamados de macronutrientes. Aí tem os micronutrientes, né, que são aqueles que são usados em pequenas quantidades pelas plantas. Então, nós temos o boro, o cloro, o ferro, manganês, milidibônio, acho que é assim que se pronuncia, e o zinco, certo? Esses aqui são usados em menores quantidades, são chamados de micro. Então, só para resumir, aqueles nutrientes em que a planta utiliza em maior quantidade são chamados de macronutrientes. Aqueles que a planta utiliza em menor quantidade são chamados de micronutrientes, certo? Para se nutrirem, muitas vezes as plantas elas precisam se adaptar ao ambiente em que elas vivem, né? Existem algumas com características próprias para a nutrição, né? Como as
espífitas, as aquáticas, as que vivem em lugares muito secos, e as parasitas e as carnívoras. Tem planta carnívora também. As plantas epífitas, né, elas se encontram em locais com formações vegetais muito densas, por isso se instalam em cima de outras plantas para receber melhor e com mais intensidade a luz do sol. Algumas até desenvolvem estruturas em forma de copo como meio de captar a água da chuva. Então, quando você vê uma planta, geralmente é uma árvore, né, que tem plantas epífitas, elas ficam em árvores. Você vê uma árvore e você nota que tem uma planta diferente no meio daquela árvore, né? Que você percebe que não faz parte daquela árvore, né? Tem uma folha completamente diferente. Aquela planta ali, ela é epífita, certo? Que são essas plantas que nascem em cima das outras, tá? Tem as plantas aquáticas, como o próprio nome já diz, né? São as que vivem submersas em água. Elas consomem gás oxigênio dissolvido na água para a sua respiração e liberam através do processo de fotossíntese cerca de 70% a 90% do oxigênio contido na atmosfera. Então, as plantas aquáticas, elas são muito importantes, né, para a nossa respiração, ok? Temos também as plantas que vivem em lugares muito secos, né? Como, por exemplo, os cactos. Eles desenvolvem uma estrutura especial para diminuir a perda de água. Por isso, as folhas se apresentam em forma de espinhos e os caules armazenam água. Dentro dos cactos, por exemplo, tem água, gente. Por quê? Eles vivem em região muito seca, então ele precisa armazenar água para poder sobreviver, certo? Tem as plantas carnívoras, né, ou insetívoras, que elas não conseguem retirar do solo todos os sais minerais necessários para seu desenvolvimento. Por isso, eles capturam pequenos animais, insetos, né, aracnídeos, né, as aranhas, e até mesmo alguns répteis, anfíbios e até aves, gente. Ela consegue comer esses animais para retirar os nutrientes que elas precisam deles, né? Apenas essas plantas são produtoras e consumidoras ao mesmo tempo. Produtoras porque elas também conseguem produzir o próprio alimento, né? Retirando algumas substâncias do solo, mas como ela não consegue tirar a quantidade necessária, ela precisa suprir isso com o quê? Se alimentando de animais. Então, quando ela se alimenta de animais, essa planta ela é chamada de consumidora, certo? Então, ela tanto é produtora por produzir o próprio alimento, como ela é consumidora por consumir alguns animais, né? Alguns pequenos animais, né? As plantas carnívoras ou plantas insetívoras. Já as plantas parasitas, gente, elas são assim chamadas porque não produzem o seu próprio alimento, mas elas retiram de outras plantas o que precisam. As plantas das quais elas retiram os alimentos são chamadas de hospedeiras. Então, também existem algumas plantas, né, que elas nascem em cima de outras, mas que elas não são epífitas, né, porque elas não produzem o próprio alimento. Pelo contrário, elas retiram o alimento que aquela planta que ela está em cima produz, né. A planta em que ela nasce em cima é chamada de hospedeira, né, e essa planta é chamada de parasita. Então, tem a planta parasita, que ela nasce em cima de uma planta que ela vai chamar de hospedeira, né? Que é de onde ela vai tirar todo o nutriente para poder sobreviver. Aqui nós estamos falando um pouco sobre as plantas e o meio ambiente, né? A relação das plantas com o meio ambiente e com outros seres vivos é muito restrita em virtude de elas não possuírem os sentidos presentes nos animais, tá? Entretanto, é possível observar que as plantas percebem mudanças na luminosidade do ambiente, né? Elas identificam o sentido vertical, procuram a água. Algumas espécies são sensíveis ao toque, tá? E existem plantas que são assim. Outras conseguem mover suas folhas. A percepção da luminosidade do ambiente pelas plantas é conhecida como fototropismo, né? Por causa dele, é possível observar que as plantas seguem a luminosidade. Basta você analisar como uma planta cresce no ambiente com apenas uma fonte de luz. Ela se vira buscando o local onde a luz penetra no ambiente. Além disso, a maioria das plantas expede suas folhas e flores durante o dia, por causa da luz do sol. E contrai elas, né? Que ela contrai as folhas e as flores, parte, né? Pelo menos parte dela durante a noite. Outro exemplo interessante é a espécie girassol, que segue o sol. Daí a razão do seu nome. É possível dizer que as plantas identificam o sentido vertical porque se enterramos uma planta
com a raiz no sentido horizontal, né, ou seja, deitada, esta volta a adotar a posição vertical para o crescimento. Então, gente, aqui está falando que nós temos plantas que elas interagem com o ambiente, né, de maneira diferente, tá? Elas não ficam só ali paradinhas, né? Elas interagem de maneiras diferentes. Você tem plantas quando você toca nela, algumas flores, por exemplo, quando você toca nela, ela se fecha, certo? Tem aquelas que seguem o sol, como por exemplo o girassol. O girassol ele vai virar a folhinha dele de acordo, né, com a direção do sol, onde ela tá. Quem tem um girassol em casa pode analisar isso, é muito interessante. Ela começa a virar assim, procurando o sol. Algumas, quando chega à noite, elas se fecham, né? Elas fecham as flores, fecham as folhas, tá? Porque ela não tá mais encontrando luminosidade. Quando ela encontra luminosidade, ela se abre, né? Então, nós temos essa relação das plantas com o meio ambiente também, certo? As plantas elas também conseguem procurar água, né, direcionando a sua raiz aos locais onde há mais água. É possível perceber a existência de espécies que são sensíveis ao toque, já que ao tocá-las, algumas chegam a se fechar, né, como eu acabei de falar. Há ainda espécies que conseguem mover suas folhas, como a Dioneia, espécie carnívora que captura insetos fechando a folha de forma semelhante a uma jaula. Embora esses acontecimentos possam ser percebidos, as plantas, se comparadas com os animais, elas estabelecem relações muito menos diversas, né, entre elas, com o ambiente e com os outros seres vivos, certo? As plantas e os animais. Os animais e as plantas têm uma interação, uma inter-relação de dependência, né? No qual um depende do outro para sobreviver. Então, algumas plantas, elas servem de alimento para os animais, né? E os animais, por sua vez, polinizam as plantas. Vamos entender o que é isso. Junto com o vento e a água, alguns animais são polinizadores, né? São eles que levam o pólen, né, que é o agente masculino da fecundação, para o gineceu da outra planta, né, que é a parte feminina da planta. Daí se dá a fecundação e os frutos aparecem. Um animalzinho que é muito conhecido por ser polinizador é a abelha, né? A abelha, ela vai na flor, ela tira o pólen e aí ela vai levando esse pólen para a colmeia. Nessa levada, né, que é desse voo que ela faz até a colmeia, ela vai acabando soltando pólen ali. Em algumas regiões, esse pólen acaba caindo no gineceu, né, que é essa parte feminina da planta. Quando esse pólen cai aí, ele vai fecundar e aí uma nova planta vai nascer, né, ou um novo fruto, né, na verdade, certo? Então, meus amores, agora vamos fazer as atividades, que é da página 114 e 115, tá? Sempre voltem no conteúdo para poder vocês responderem corretamente a atividade, tá bom? Então, meus amores, é isso. Um beijo, se cuidem e até a próxima aula.